Olá, eu sou Elias. Eu sou a Sandra. E eu sou a Marina. Nós somos a família Oliveira pelo Mundo. Hoje nós estamos aqui no município de São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul, próximo da Argentina e do Uruguai. Estamos na localidade de São Miguel das Missões, onde nós temos as ruínas de São Miguel, considerado patrimônio, né, da Unesco, local onde faz e sempre estará marcado na história do nosso Brasil. Estamos felizes porque nos sentimos realizados em conhecer um pouquinho mais do nosso Brasil, da nossa história, de como foi e é importante fatos marcantes no nosso Brasil. Então nós vamos mostrar para vocês a parte física dessas ruínas, aérea e também a história, como aconteceu. Estamos aqui em frente às ruínas de São Miguel das Missões, onde a minha história sobre história começou. Na quinta série, quando em uma aula a professora Adriana Trevisol havia feito um passeio no final de semana para o Rio Grande do Sul para conhecer um lugar histórico. E eu nunca vou esquecer que ela chegou na sala de aula e mostrou para nós fotos. Na época era filmagem feita de fita cassete sobre as ruínas de São Miguel das Missões. Nós naquela época não tínhamos a tecnologia que tem hoje. A partir desse dia eu me apaixonei por história. E eu sempre dizia que um dia eu vou fazer história, eu vou fazer disciplina de história. Não digo que seja algo que foi fácil de realizar, porque tudo tem um tempo, as coisas vão acontecendo e eu acredito que tudo no tempo certo. Então hoje, estou estando numa última fase da minha faculdade, conhecendo onde tudo isso foi o princípio do meu amor pela história. Para mim é algo que está sendo realizado com chave de ouro. E eu estou muito feliz de poder ver aquilo que um dia na quinta série eu vi só através de fotos antigas. Hoje eu estou podendo ver, sentir e reviver. Eu estou muito feliz por isso. A minha filha poder estar comigo, poder sentir isso, conhecer, saber. Nós somos história, nós fazemos parte de uma história, né? Então tudo para nós, tudo que nós fizer hoje, um dia vai ficar na história. Este modelo de cruz é conhecido como cruz missioneira ou cruz de Lorena. Ela não é originária desta redução, mas foi construída pelos guaranis, provavelmente da redução de São Lourenço. Seu material é a pedra arenito. Uma explicação para os dois braços da cruz é o movimento conhecido como o da fé redobrada, tentativa de incentivo à crença católica, enfraquecida pelo surgimento de outras religiões na Europa. Olá, eu sou a Marina. Eu estou cursando o nono ano e hoje eu estou visitando um lugar chamado São Miguel das Missões, um lugar histórico que são as ruínas no momento onde eu estou. E é muito legal ter estudado a história sobre isso e vir conhecer a história aqui viva e a cores, assim. Então é maravilhoso. No ano de 1500, as grandes navegações europeias atravessam o Atlântico em busca de novas terras e riquezas. Em meio às matas intocáveis da América do Sul, padres jesuítas começavam as missões com os indígenas, com o objetivo de catequizá-los e protegê-los de ataques dos colonizadores. Foram 30 as missões que prosperaram na América do Sul em terras espanholas. 8 povoados no atual território do Paraguai, 15 na Argentina e 7 no Brasil. Em 3 de maio de 1626, em uma segunda tentativa mais eficiente, o padre jesuíta Roque Gonzales de Santa Cruz atravessa o rio Uruguai e chega ao atual Rio Grande do Sul, no município de São Nicolau. Ali, no meio dos indígenas guaranis,
ergue uma cruz de madeira e reza a primeira missa, iniciando assim a história dos 7 povos das missões, que foram São Francisco de Borjas, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Luís Gonzaga, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio. A religião era o centro da organização social nas comunidades indígenas. E São Miguel das Missões, considerada a Igreja-mãe, tinha apenas 2 padres e em torno de 7.000 índios. Sua organização era coordenada pelos padres e pela liderança indígena que representavam a sua comunidade. Esses padres, além da religião, dominavam as áreas da arquitetura, da educação e da saúde. Podemos parar e imaginar 2 culturas que se encontraram frente a frente às margens do rio Uruguai. Uma, os índios, povo neolítico da época da Pedra Polida. A outra, a melhor que o povo barroco europeu tinha. Esses padres conquistaram os indígenas, não à base da força, mas sim com conversa, diálogo, carinho e justiça. A igreja era a construção mais importante de uma redução. Redução eram também conhecidas como sendo as comunidades ou povoados habitados pelos indígenas e que não podiam passar de 7.000 índios. Não havia cimento para fazer as construções e pedras eram esculpidas uma a uma para formar o encaixe e ser colocada na edificação. Cada povoado tinha sua sede principal, que era composta da seguinte forma: uma igreja, em frente à igreja, uma praça, em torno da praça, uma organização das casas das famílias guaranis. Em uma das laterais ficava o cemitério, casa das viúvas, dos idosos e dos órfãos. Do outro lado, as oficinas e casa dos padres. E na parte de trás da igreja encontrava-se a quinta, lavoura de verduras e frutíferas. Hoje, olhando essas ruínas, pedras sobre pedras, esse silêncio assustador, podemos sentir e imaginar que aqui um povo indígena viveu, se divertiu, fez amor, criou filhos e só não sobreviveu pela ganância do homem branco. Portugal e Espanha disputavam terras nessa região e para que ninguém saísse perdendo, fizeram o Tratado de Madrid, no qual Portugal ficava com as terras do lado de cá, do rio Uruguai, e Espanha ficaria com terras do outro lado. No entanto, a Espanha teria que retirar todos os guaranis que habitavam as terras do nosso lado e fizesse com que os mesmos passassem a residir do outro lado do rio, na colônia Sacramento, hoje atual Uruguai. Essa proposta não agradou os jesuítas e nem os indígenas guaranis, motivo que deu início à grande revolta. Espanha e Portugal uniram seus exércitos e puseram fim às missões, onde os indígenas perderam a guerra e foram mortos barbaramente. Os padres, que não quiseram cumprir a ordem, foram presos para serem levados para a Espanha, mas foram jogados vivos ao mar a caminho de sua pátria. Vale ressaltar que o índio Sepete Araju foi um guerreiro indígena brasileiro da etnia Guarani, considerado santo popular e declarado herói guarani, missioneiro rio-grandense por lei. Chefe indígena dos 7 povos das missões, liderou a rebelião contra o Tratado de Madrid,
onde morreu em batalha, recebendo uma flechada traiçoeira dos portugueses e um tiro certeiro dos espanhóis. Os fatos ocorridos nas missões são conhecidos mundialmente como a verdadeira realização ideal do cristianismo, pois aqui havia amor, caridade, cuidado e fé. Eram que, mesmo considerados ignorantes, verdadeiros discípulos de Cristo. Quem vem lá? Então é esse o grande chefe. Tão jovem e tão despojado de defesa. Agora não usa sequer camisa, pobre bárbaro. Me chamaste aqui general de mercenários. Invadiram nossas terras. Assassinaram nossos irmãos. És um intruso mais do que eu. Tu és um bárbaro. Indígena insolente. Bem, mas mesmo assim, Sepete Araju, eu te perdoo. Anda, vá. Apeia do teu cavalo. Podes beijar minha mão, fidalga. Agradece por minha piedade em nome do rei de Portugal. Verdadeiro dono destas terras. Esta terra já tem dono. Deus e São Miguel a entregaram aos animais que a têm povoado. Portanto, general assalariado, ajoelha-te tu e beija os cascos do meu cavalo. As batalhas continuavam. A cada dia, mais flores de sangue nos campos brotaram. No dia 7 de fevereiro de 1756, um esquadrão hispano-lusitano, chefiado pelo governador espanhol de Montevideo, José Joaquim Viana, defrontou-se com Sepete Araju e alguns outros índios. Soldados! Lá está o índio Cepé! Contra ele! Ataquem! Morto o líder! O adversário esmorece. Sempre em frente, companheiros! Lutemos em nome dessa terra e da nossa liberdade! Fora com os invasores! Um soldado português atingiu Cepé, cravando-lhe uma lança nas costas. Deixe-me! Eu me recupero! Nicolau Nhanguiru! Assume o comando! Vão! Podem ir! Vão! Deixem-me!
Sepete Araju. Ainda está vivo? Ah, nunca. Sempre. Está delirando. Fora daqui. Destruidores assassinos. Sepete Araju. Sou teu inimigo. José Joaquim Viana. Antes de morrer, ouça. Morrer? Impossível! Quero viver! Ouça-me! Preciso falar-lhe. Eu me senti honrado por ter alguém tão bravo como inimigo. Eu preciso matá-lo agora. Fora daqui. Maldade cínica. Assassinos. Eu quero viver! Você não pode viver, Sepé! Não posso deixá-lo vivo! A lança que tem cravada é portuguesa. Aqui vai o tiro da Espanha! Chefe dos 7 povos, Sepete Araju guerreiro, nativo e bom brasileiro, gritando por liberdade, chamando sua irmandade, montado em seu alazão, com uma flecha na mão, valente barbaridade. A poesia completa, contando esta história, está na descrição do vídeo.